Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Hoje nós nos propomos a falar sobre a constituição da família cristã segundo o Espiritismo e quais são os esclarecimentos que a doutrina espírita vem nos trazer sobre a função da família na sociedade humana. É bom destacar que a constituição da família é algo que distingue o ser humano dos outros animais. A maior parte das espécies não mantém laços de família depois da fase reprodutiva. Pais e filhos não se reconhecem, por exemplo, nas espécies felinas e caninas. Esses laços só permanecem justamente nas espécies mais próximas do homem. Haja vista os gorilas, por exemplo, que mantêm o laço de família até a idade avançada. A constituição da família foi uma vantagem evolutiva que permitiu a vitória da humanidade diante das intempéries, diante dos desafios da natureza, sobretudo na glaciação que aconteceu há milênios atrás. Os homens se uniram em famílias, em tribos, até a idade adulta, para se defenderem uns aos outros. É importante notar no plano divino que a criança humana é das mais frágeis que nascem. O bebê é completamente dependente dos pais, ao contrário de outros seres vivos que você solta as crias e elas vão se virando. Mas um bebê absolutamente não vive sem a mãe, não sobrevive sem a mãe. O Espiritismo nos ensina que o plano material é formatado de forma a servir à evolução do espírito e não o contrário. Se Deus criou o sexo para a união do homem e da mulher e criou a reprodução, é porque isso tem um objetivo espiritual. O Livro dos Espíritos nos ensina que o plano espiritual precede o plano material e poderia existir sem este. Então tudo que existe de material, desde os átomos, os elementos químicos, os planetas, a natureza e por fim a família, serve a um único objetivo, que é o desenvolvimento do espírito. O espírito encarna na matéria para progredir em sabedoria e amor até compreender Deus e ver Deus face a face. E é justamente na família que é o cadinho, o laboratório de desenvolvimento do espírito. Porque é no interior das famílias que nós somos realmente o que somos. Quando a gente sai de casa, a gente veste a nossa máscara, a nossa persona de bonzinho e sai dando bom dia para todo mundo. Vem para o centro espírita, veste a capa de santo e vem para o centro. Quem sabe o diabinho que nós somos é a nossa mãe e o nosso pai, o marido e a esposa, e os filhos que convivem com a gente diariamente. Haroldo Dutra, em uma das suas colocações brilhantes, diz o seguinte: raramente as pessoas se descontrolam, ou saem da linha, ou perdem a paciência por questões filosóficas e científicas. Às vezes acontece, mas frequentemente quem mantém o equilíbrio nas discussões religiosas, paga as contas direitinho,
é tido pela sociedade como um homem de bem, quando a coisa toca no coração, no interior da sua família, aí acontece o desequilíbrio. Os seres humanos, eles são desafiados pelos duelos que eles travam dentro das famílias. Frequentemente, conflitos emocionais de natureza sutil. Às vezes, é um filho que foi abandonado pela mãe biológica e a mãe adotiva dá todo o amor do mundo, mas a pessoa leva aquele trauma para o resto da vida. Às vezes, nós temos uma família onde um irmão parece ser o preferido do pai e da mãe. E isso magoa mais do que todos os xingamentos do mundo juntos. É algo que a gente carrega para o resto da vida. Os conflitos de irmãos, os conflitos de pais, os desgostos de filho, são algo que nos marca. E essa influência marcante do Espírito tem uma função. A família é a oficina de recuperação espiritual de Deus. E nós vamos explicar por quê. Você tem um bandido que é o traficante do bairro. Matou 50, estuprou 40, incorrigível. Ele apanha da polícia, não corrige. Ele fica preso, não corrige. Ele é torturado, continua endurecido. Mas Deus tem um mecanismo para ele. Frequentemente, quando tem uma rebelião no presídio, que o cara está disposto a matar e morrer, quem é que a autoridade leva para aplacar a fúria do presidiário? A mãe dele. Ele não responde à polícia, ele não responde a agente carcerário, ele não se importa de apanhar, mas quando a mãe dele pede, frequentemente ele dá uma aliviada. E dizem alguns grupos religiosos que aquele ser então vai para o inferno, porque ele fez miséria, ele era um criminoso, então ele vai queimar nas chamas do inferno para o resto da eternidade. Vejam só, Deus já nos criou frágil, já criou o homem ignorante. O homem já é fraco pela natureza com que Deus o criou. Frequentemente esse traficante nasceu num ambiente viciado. Nasceu numa favela no meio de outros traficantes. E ele não é desculpa para o mal que ele praticou, mas é um atenuante. Enquanto o outro é um filho de um pastor, foi muito bem criado e educado na igreja desde pequeno. E graças a Deus e aos esforços dele, do pai, ele seguiu um caminho virtuoso. E o outro nasceu na favela, traficou desde criança, porque o traficante já botou ele no mau caminho, e ele vai para o inferno. Que justiça há nisso? Ah, mas pregaram para ele, e ele tinha que acreditar em Deus, mas diante de todas as crenças que ele sofreu na vida, ele não acreditou. Nós acreditamos que a misericórdia divina tem um mecanismo melhor para recuperar as pessoas do que a morte e o inferno. Como diz Jesus, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Pregações religiosas não vão converter aquele homem. As vozes dos mentores do plano espiritual não vão converter aquele homem. As reuniões de desobsessão frequentemente não vão convertê-lo. Mas tem uma coisa que quebra todos os espíritos mais orgulhosos.
aquele criminoso, aquele líder de gangue, vai ter a maior representação do amor divino sobre a terra. Ele vai ter uma mãe. Ele vai reduzir o corpo espiritual dele. Ele vai perder a memória do mal que ele fez no passado. Apesar das más tendências que ele ainda traz. E ele vai entrar no ventre de uma mulher que será capaz de dar a vida por ele. E quando ele nascer, e dentro daquele instinto ruim que ele traz na encarnação passada, começar a matar passarinho, estrangular gato, a mãe jura que o menino dela é o anjinho. E aquebrantado diante da infância, do mecanismo da reencarnação, a mãe e o pai, então, terão a oportunidade de corrigir aquela criança. Porque na fragilidade da criança, acabou aquele líder de gangue. Ele é uma criança que precisa amamentar, que precisa da mãe e do pai para tudo. É a oportunidade de educar, é a oportunidade de corrigir. Na fragilidade da infância, é que os piores criminosos se tornam santos. É para isso que Deus criou as famílias. Para purificar os espíritos. Não importa, até o pior carrasco nazista vai ter uma mãe. E ele vai passar pela fragilidade. Vai ter que dobrar-se todo o seu orgulho. Até o presidente do Brasil, o presidente de qualquer país, numa encarnação futura, ele vai ser só um bebezinho gateando. É para quebrar o orgulho, para aprender tudo de novo, para recomeçar. As famílias são o maior laboratório de desenvolvimento do espírito. E nesse recomeço, logicamente, o espírito traz os seus conflitos do passado. Por que uma família se constitui em 3 filhos? E um segue os bons ensinamentos do pai e outros não seguem. O ditado mais errado do mundo: filho de peixe, peixinho é. Não, às vezes filho de peixe é lagosta, é tubarão. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a vida que nos diz. Quantas pessoas não educam seu filho com primor e o filho, como o povo diz, dá para ruim? Ou é a ovelha negra da família? Que hoje é até politicamente incorreto falar, né? É a ovelha perdida da família. Quem tem vários filhos sabe disso. A mãe e o pai dão o mesmo ambiente, mas cada um desenvolve uma personalidade diferente. Tem um que é mais estudioso, tem outro que é mais preguiçoso, tem um que sabe mais português, tem outro que sabe mais matemática. Tem filhos de classe média educados nos melhores colégios que viram assaltantes de banco. E tem crianças que nascem na favela assim, que viram homens de bem. É porque nossos filhos são espíritos. Está na Bíblia. A carne vem da carne, mas o espírito não vem do espírito. O espírito vem de Deus. E é por isso que frequentemente as crianças não seguem a educação do pai. Às vezes o pai é católico, o filho vai ser pastor. Ou o pai é pastor e o filho vai ser espírita. Nessa hora eu lembro de um caso famoso, nem Mato Grosso, filho de um brigadeiro da aeronáutica. Não foi ser militar, foi ser artista. Nós frequentemente criamos as crianças para executarem as nossas aspirações. Mas elas nasceram para executar os planos de Deus e o seu plano reencarnatório, com a sua natureza própria. Basta observar as crianças para vermos que elas têm a sua natureza própria, a sua ideação, o seu destino, o seu planejamento.
É conhecido pelos biógrafos que Abraham Lincoln, na infância, decidiu que ia ser presidente dos Estados Unidos. Isso me lembra uma história que eu vi num livro de um dos grandes especialistas em programação neurolinguística, Anthony Robbins, Desperte do Gigante Interior. Ele relata que um homem era um assaltante de banco e um alcoólatra. E ele teve 2 filhos. E um dos filhos seguiu o caminho do pai, um assaltante de banco e um alcoólatra. E o outro filho, ele se tornou um diretor de uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Teve uma boa família e vários filhos. Quando perguntaram aos 2 por que eles tinham se tornado o que eles se tornaram, eles disseram: com o pai que eu tinha, o que é que você queria que eu fizesse? Ou seja, um viu no pai o modelo do destino que o aguardava. Com um pai desse, esse destino, só esse destino me aguarda. E o outro viu no pai tudo que ele não podia fazer de errado. E frequentemente nós reclamamos dos nossos pais. Nossas famílias não são constituídas da forma que nós gostaríamos. Elas são constituídas da forma que nós precisamos. Eu lembro de um amigo que me disse que nunca toca numa gota de álcool, porque o pai dele era alcoólatra e batia na mãe dele. Poxa, mas que azar! Eu nasci de um pai alcoólatra, por isso que ele nunca bebeu. Porque provavelmente numa encarnação passada ele foi alcoólatra. E a reencarnação dele foi planejada de forma que ele tivesse dentro de casa um exemplo do que ele não podia fazer nunca na vida. E ele podia reclamar que ele passou fome por causa do pai, que ele viu o pai agredindo a mãe, que ele não teve as melhores escolas por causa do pai. Mas uma coisa o pai dele deu para ele: ele não toca numa gota de álcool. Não era o pai que ele gostaria, é o pai que ele precisa. Nós não nos conhecemos, nós trazemos conflitos interiores das vidas passadas. Esses conflitos exigem certos tratamentos. E esses tratamentos frequentemente incluem a dor. A dor é um recurso da lei de Deus para que o espírito não enlouqueça. O espírito conflitado, porque abandonou famílias, destruiu famílias nas vidas passadas, ele pode reencarnar numa família desestruturada. Mas essa família desestruturada, às vezes não materialmente, mas espiritualmente, lhe traz um ensinamento do arrependimento, da dor que ele fez passar, e o aprendizado que ele necessita diante do que ele fez no passado. É assim que acontecem situações conflituosas no passado, que se refletem na família. Por exemplo, tinha uma mulher que odiava o pai. E ela foi no psicanalista entender por que ela odiava o pai. E fizeram uma regressão de memória. A relação sexual que deu origem a ela foi forçada. O pai pegou a mãe à força. Ela odiava o pai por causa disso. Ou seja, a nossa mente tem uma pequena zona consciente, que é o que nós conhecemos de nós mesmos, e uma longa zona subconsciente e inconsciente de defeitos que têm que ser trabalhados. Isso faz com que a gente frequentemente carregue traumas que são efeitos colaterais da nossa convivência familiar. É curioso o caso, por exemplo,
de algumas pessoas que só se apaixonam por cafajestes. Tem aquele caso da mulher, né? Você não presta, mas eu gosto de você, né? Se for um homem romântico, direito, não interessa. Só interessa se for um homem torto. Né? Porque o pai dela era um cafajeste. E ela se apaixona por homens que lembram o afeto que o pai dela não deu por ela. Ela carrega esse trauma. Mas isso é algo que essa pessoa tem que trabalhar dentro de si. Porque se ela nasceu numa condição dessa, é porque isso é um conteúdo psíquico que ela trouxe do passado, que ela tem que superar nessa encarnação. Através de terapias e, sobretudo, através do trabalho no bem. É emblemático na nossa sociedade o conflito com a sogra, né? Tem aquela monte de piada com sogra. Eu vi um sambista do Rio de Janeiro dizer: não, eu amo minha sogra, eu queria ter várias sogras, a minha mulher que não deixa. Engraçadinho. Qual é o problema da sogra? O problema da sogra é a mãe que não quer liberar o filho dela para outra mulher. Por que isso pode acontecer? Porque o filho de hoje pode ser perfeitamente o amante do passado. Aquele casamento que não deu certo, aquele marido que ela traiu, aquele homem que ela não soube honrar, pode ser o filho problemático de hoje, que tem a afetividade doente em relação à mãe, que é excessivamente apegada à mãe, a mãe é excessivamente apegada ao filho. Quando o filho se casa, leva a mãe para dentro de casa. A mulher casa com o menino e com a mãe. Ah, mas você não faz como minha mãe. Aí quando a sogra é vizinha, então, e vem dizer: mas você não está cuidando direito do meu filho, aí é que está o problema. Os conflitos familiares de hoje são reflexo dos conflitos familiares do passado. E se nós não resolvermos isso, isso vai ficar para ser resolvido no futuro. Nossas famílias são planejadas. Ninguém está junto por acaso. André Luiz, quando relata o caso da formação da família, quando o casal se encontra, aquele casal que está planejado para ficar junto, André Luiz relata que o casal sofre de uma doce obsessão e se esquece completo que se apaixonam. Aí se ligam, a paixão dura 2 anos, aí constitui a família. Só percebe a roubada que entrou 10 anos e 3 filhos depois. E assim são unidas famílias. A gente acha que é por acaso, né? Que a gente encontra uma pessoa e se apaixona porque ela é bonita. A gente acha que esses encontros não são planejados, que não existe espírito protetor, que não existe o anjo da guarda planejando as coisas. Mas frequentemente são planejados. Às vezes saem um pouco do plano, porque nós não somos máquinas e a gente comete erros. Às vezes a gente se liga a pessoas que não deveria estar ligado por interesses outros que não o amor e o afeto. E às vezes a gente se desliga de uma pessoa porque quer ver na outra pessoa apenas um instrumento de satisfação pessoal, de prazer. E quando o cônjuge passa a dar problema, a gente acha que tem que descartar. Isso é um grande erro. A gente acha que se envolve com a outra pessoa para ser feliz. Fulano vai me fazer feliz. Aí vai o homem todo romântico, né, se declarar para a mulher: você é a mulher da minha vida, eu não vivo sem você. Sem você eu não consigo respirar. Mulheres, quando esse homem aparecer, corram dele como o homem, como o diabo faz com a corda da cruz. É um homem que não tem sentido na vida, que não tem plano de vida, que não se encontrou consigo mesmo e quer encontrar alguma mulher para preencher o vazio existencial dele.
mas o ideal da constituição da família é que homens e mulheres saibam, primeiro, nós somos filhos de Deus. Nós nascemos para realizar o plano de Deus na criação. O objetivo da vida é o desenvolvimento do espírito. Então, eu não vou procurar uma mulher para realizar a minha vida. Eu vou procurar uma companheira para nós crescermos juntos e para realizar uma das tarefas mais difíceis que existem sobre a Terra, que é a constituição da família e a missão da educação dos filhos. Ou seja, um casamento não é um jardim, um oásis. Um casamento é uma oficina de trabalho espiritual. É uma missão. E aí nós vamos nos sintonizar com alguém que queira, que sintonize com nossos ideais e queira realizar essa missão junto conosco. Não importa quão bonitinho ou quão bonitinha seja a mulher ou o homem, ninguém acorda bonito e ninguém é bonitinho o tempo todo. E todo mundo tem defeito. Impossível manter-se num relacionamento se não houver perdão e tolerância. Se não houver perdão, porque o seu cônjuge, o seu filho, o seu amigo, o seu dirigente espírita é um ser humano imperfeito. Um dia ele vai te machucar sem querer. Todas as pessoas com quem nós convivemos, um dia vai nos magoar. Por que é da natureza humana? Porque nós somos porcos espinhos. Quando juntam com outros, os espinhos de um começam a espetar os espinhos do outro. Então, sempre que nós idealizamos a perfeição do outro, a decepção é certa. Em quem então deve se apoiar o casamento? Num casal que está disposto a perdoar, a tolerar, a amar, a crescer juntos, a trabalhar juntos em direção a Deus. Não existe família sem frustração. Não existe o pai perfeito, a mãe perfeita. E digo mais, se nós tivéssemos o pai perfeito e a mãe perfeita, nós não suportaríamos. Se nós somos os filhos de Francisco de Assis com Madre Teresa de Calcutá, ia ser insuportável para a gente. Nós nos sentiríamos humilhados pela perfeição dos nossos pais. Deus entende profundamente a nossa psicologia. Para que o pai seja modelo para mim, ele tem que ser um homem perfeito que está se superando. No meu nível evolutivo, no nível de desenvolvimento espiritual que eu tenho, não comporta eu viver numa família perfeita, porque eu vou me sentir um peixe fora d'água. Se eu olhar para os lados assim e dizer, meu pai é um santo, minha mãe é uma santa, meus irmãos estão prestes a canonizar. Se eu nascer no meio de uma família dessa, Deus me livre. Eu vou sentir culpa o tempo todo. Cada vez que me der vontade de assistir um filme de guerra, cada vez que me der vontade de ver a última fofoca da novela, e de xingar a mãe do juiz no campo de futebol, eu vou lembrar que minha família é perfeita. Eu vou me sentir humilhado pela perfeição da minha família. Qual é a família ideal para mim? É uma família de um pai digno e honrado que está trabalhando todo dia contra a sua própria imperfeição.
um homem tão frágil quanto eu. E frequentemente nem isso é o ideal. Frequentemente o ideal é um pai torto mesmo, que nos erros do meu pai eu não vou reproduzir os mesmos erros. Ou mais ainda, talvez o ideal seja que meu pai e minha mãe sejam aqueles espíritos que eu maculei na encarnação passada e que eu precise ser o exemplo para ele. Nisso aí nós temos que fazer uma reflexão mais profunda do que é a verdadeira família. Jesus estava pregando e alguém veio avisar Jesus: mestre, sua mãe e seus irmãos estão chegando aí. Sabe por que avisaram Jesus? Porque os irmãos de Jesus não entendiam Jesus. E a mãe dele também não entendia. Você acha que se alguém perguntasse a Maria de Nazaré: seu filho vai ser crucificado, está tudo bem? Não. E Jesus disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São todos aqueles que executam a vontade do meu Pai. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos esclarecem sobre a família material e a família espiritual. A família espiritual são aqueles espíritos que estão comprometidos no trabalho do bem e do autodesenvolvimento, frequentemente em conflitos em comum. Nós temos que expandir a nossa visão. Quantos daqui não tem mais intimidade com um determinado amigo do que com seu irmão dentro de casa? É porque aquele amigo faz parte do seu grupo de sintonia, da sua família espiritual. Às vezes um menino, ele tem mais respeito por uma determinada tia do que pela mãe dele. É porque então aquela tia se torna a verdadeira mãe dele. Perante a lei de Deus, é dever dos fortes apoiar os fracos. Se você é mais forte e mais preparado espiritualmente do que seu pai e sua mãe, é porque você nasceu para educá-los. Não reclame do seu pai e de sua mãe. Execute a sua missão educadora com os espíritos que Deus me deu para educar.